Bom dia, Marília. Agora tá falando Corinthians. Será que os nobres conselheiros entendem a pressão que será uma eventual saída do Soldado e do Memphis, incluindo tudo na imprensa? Porque parece que eles não entendem. Não, eles não entendem. Eles não entendem, mas eles vão entender. Porque nem que tenha que ser repetindo 1000 vezes no ouvido dessa galera, eles vão entender. Despertar para transcender, que orgulho do Memphis, é isso. O Memphis é quase mais ídolo pelo que ele falou do que pelo que ele joga de vez em quando, ainda que tenha feito o gol do título. É isso que os caras não entendem. O segredo da fé não é o cara que faz o gol do título, o segredo da fé é morar na arquibancada. O segredo da fé é o amor unilateral, infinito, irremediável que o torcedor sente pelo clube. Ninguém no Corinthians é infinito. O Rivelino não foi infinito. Senhores, incomodados, chateadinhos, sumam do Corinthians. Tá dando o Memphis. E evidentemente que ontem, vocês da imprensa, eu vou te falar, é muita dor de cotovelo. Vocês falam que a imprensa é corintiana? Rapaz, como vocês não sabem nada de chefia e de time de torcida. O tudo é mais e mais. Será que o Memphis vale a pena? Será que o Memphis foi contratado no ano passado, enquanto o Corinthians afundava na zona de rebaixamento? O Memphis não chegou e não podia jogar a Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil sem o Memphis. O Corinthians não conseguiu a façanha de inscrever direito. Lembram-se? Então tá bom. O Corinthians não jogou com o Memphis. Muito bem. O Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, tinha 0,004% de chance de ir a Libertadores naquele momento. Ganha 9 jogos seguidos e vai a Libertadores. Com o Memphis, o Yuri Alberto volta a jogar e vira o artilheiro da temporada. É verdade que ele teve entre aspas, infeliz ajuda da contusão do Pedro, que era então artilheiro e teve que parar de jogar porque se machucou. Num jogo contra o Corinthians. Porém, né, ele vai para a seleção, se machuca e fica fora. Aí, esse ano, o Corinthians é campeão paulista no jogo de ida. Um bom jogo do Memphis, gol do Yuri Alberto. No jogo de volta, um jogo em que o Hugo Souza é o herói que pega o pênalti do Rafael Veiga. E o Memphis faz, pulando em cima da bola, uma coisa que nenhum conselheiro do Corinthians fez, acho que em 115 anos. É lavar a alma do Corinthians. Aí o Memphis começa com esse nheco-nheco no Campeonato Brasileiro. Não joga, não quer, esse data FIFA, chega à semifinal a Holanda da Liga das Nações, a data FIFA de junho dele é essa, né, durante a Copa do Mundo de Clube, aí ele não quer jogar na volta, quer tirar férias, tira férias, porque mais férias que os outros, volta, não sei se vai jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. É bem importante, né, senhoras e senhores? Muito bem. Contra o Atlético Paranaense também não queria jogar, porque foi um jogo que o Corinthians, diferentemente do Flamengo, jogou o jogo de mata-mata de Copa do Brasil um dia depois da data FIFA. Ele volta contra o Atlético Paranaense. Não, o Corinthians já tinha ganhado o jogo de ida antes da data FIFA por 1-0. Ele não quer jogar, mas tem que jogar, tal. As quartas de final, ele joga menos de 45 minutos. Sai antes de acabar o primeiro tempo. O Corinthians faz 1-0 naquele jogo, ele sai. Briga com o Dorival, tem uma relação bastante conturbada com o Dorival o ano inteiro por conta desse comprometimento que é visto como não comprometimento no Corinthians, e muitas vezes é mesmo. Anda em campo, não quer nada com nada, não faz isso, não faz aquilo. Afunila a temporada, o Corinthians tem alguns jogos no final do Campeonato Brasileiro para chegar lá aos 45 pontos. Tem até flerta, vamos para a Libertadores, viu? Campeonato Brasileiro, nenhuma chance, nunca teve no campeonato inteiro. O Corinthians tem como jogo de preparação eu não estou inventando isso, quem falou foi o Dorival, como jogo de preparação para as semifinais aí da Copa do Brasil e finais, o clássico contra o Corinthians em casa. Eu não preciso dizer o que o Memphis fez naquele jogo contra o São Paulo, vocês se lembram, não é mesmo? Muito bem. Contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, quem faz o gol? Memphis. Na final do campeonato, quem fez o gol? O Memphis. Será que o Memphis vale a pena? Senhoras e senhores, o Memphis não representa a dívida de 3 bilhões que vocês gostam tanto de falar. O Memphis representa uma corja de diretores que fazem o que querem ou o que não querem com o dinheiro do Corinthians. Mas o que ele faz em campo não tem nada a ver com isso. Vocês precisam hierarquizar os assuntos. No dia em que o Corinthians é campeão da Copa do Brasil com o gol do Memphis, o assunto não é o Augusto Melo. O Augusto Melo está sendo assunto na justiça e todo mundo está cobrindo. Mas ninguém cobre mais isso do que eu.
Mas ontem é dolorido, hein? É muita... Ai, mas o Corinthians, não é mais o Corinthians, é o Corinthians. E o Corinthians. Aprendam, senhores. E o Corinthians. Nenhum clube, especialmente o Corinthians, não são seus diretores. Não são seus conselheiros. O Corinthians existe porque existe o Corinthians de fora do Parque São Jorge. O de dentro de Parque São Jorge morreu há muitos anos. Esqueceram de enterrar. Então, se vocês estão incomodados, sumam e se enterrem. Porque o Corinthians vai existir sempre. E o Corinthians existe. E o Corinthians, de todas essas festas que foram feitas no mundo inteiro, que ontem apareceram. É Vancouver, é Dublin, é Manaus, é não sei aonde, é o Piauí, festa não sei o que. O Corinthians não é o Parque São Jorge. Por mais que vocês queiram que seja. Mas não é. E como diz a sketch do Marco Luque, que é um grande corintiano, meu amigo, vocês querem que a gente suma, mas só que a gente não vai, a gente brota. A gente brota, o corintiano brota. E o corintiano não brota no Parque São Jorge, o corintiano brota no mundo. Então, quando vocês querem pensar, mas o Corinthians, mas o ano que vem, mas o que vocês vão fazer? Vou te falar uma coisa, nenhum time fiscaliza o seu próprio umbigo como a torcida do Corinthians faz com o seu. Cuidem do clube de vocês um pouquinho também. É isso que eu tenho para dizer. Então, acho que o Abel, esse ano, ele errou muito no microfone e o fato dele ter perdido esse capital que ele tinha com a torcida, qualquer coisa que ele falasse, a gente lia aqui na repercussão do chat, no Twitter, nas redes sociais, na audiência da televisão, qualquer coisa que o Abel falava era amém. O mundo a terra é plana, amém. Não sei o que, acabou o amém. E acho que ele se ressentiu muito disso depois do jogo contra o Corinthians. Quando ele perdeu o amém de 95% da torcida, ele ainda tem de 60%. Mas quando ele perdeu o amém, aí ele ficou perdido, porque a Leila nunca teve, né, desde que ela brigou com a Mancha. A Leila, ela puxava para ela, era o para-raio das críticas, enquanto ele ficava com o para-raio dos elogios. Quando começou a respingar nele uma crítica ou outra que é razoável, acho até que o tom do xingamento no jogo contra o Corinthians foi além. Mas, tá perdendo em casa pro Corinthians, para esse Corinthians. Naquela semana, o presidente ia ter uma votação. O Corinthians elimina o Palmeiras na quarta-feira, dia 6 de agosto. E no dia 9 de agosto, o Corinthians fez uma eleição para um presidente tampão, porque o outro foi empichado. O melhor momento da história. O Corinthians acabou de receber um transfer ban. No pior momento da história do Corinthians institucional. O então presidente do Corinthians tinha acabado de sair, tinha virado réu na justiça por ter roubado o Corinthians. O Corinthians entrou em campo com jogadores que não jogavam juntos há um tempão, porque desde a final do Campeonato Paulista, Memphis e Yuri Garro não estavam jogando juntos. Então, assim, era um Corinthians muito fragilizado. E evidentemente que a gente sabe que o clássico diminui essas fragilidades por conta da rivalidade. Mas nesse caso, foi assim... Diminui a fragilidade do Corinthians, mas aumenta muito a do Palmeiras. O Palmeiras foi muito passivo contra o Corinthians. Perdeu o jogo de ida e perdeu o jogo de volta. Qual a reclamação do Abel? E era o Hilton Pereira Sampaio, hein? O Corinthians não ganha nunca com o Hilton Pereira Sampaio. Conseguiu ganhar um jogo. Minha nossa senhora, é um milagre. O Abel esse ano faltou. O Abel, eu prefiro ganhar títulos. O Lelo Amaral fala. Eu prefiro ganhar títulos que ganhar do Corinthians. E ficou sem nada. Apostou um campeonato e só perdeu os dois. O Lelo, eu até entendo que naquele momento, do ponto de vista reativo, né? Ele é muito bom quando ele é reativo. O do Palmeiras não gosta muito. É reativo esportivamente. Ele fala isso porque ele ainda apostava em títulos da temporada. Mas ele não pode garantir. E ao não garantir e falar essa frase, nem uma coisa nem outra. E o pior, o Corinthians ganhou um título. Então, o Corinthians agora pode falar, a gente gosta de ganhar do Palmeiras e de ganhar título.